Professor Figueira aqui com vocês para falar sobre geometria espacial, cilindros e cones, né? Vamos lá para a telinha, então? Obrigado, Jéssica. Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo jóia? Espera aí que eu tô abrindo aqui para a gente ainda. Tem que separar aqui o navegador para uma coisa e o navegador para outra. Isto. 27 de setembro, também conhecido como 27/9, tá aqui, agora eu tô com a lista na mão. E vocês estão bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Agora vai, ó. Nossa! Mas, assim, aparece coisa aqui do ITA, né? Primeira questão do ITA. Mas dá pra gente fazer, né? O que vocês acham? Não é toda a questão do ITA que tem um nível tão, né? Eles têm uma distribuição aí de dificuldades. Então, não se assuste. Sempre. Só de vez em quando. Vamos atacar o exercício, então? Tudo jóia, Paula. Obrigado. Que bom que você tá bem, viu? Bacana. Bom, vamos lá. Perdão. Um cone circular reto de altura 1 centímetro e geratriz 2 raiz de 3/3 é interceptado por um plano paralelo à sua base, sendo determinado assim um novo cone. Para que este novo cone tenha o mesmo volume de um cubo de aresta π/243 elevado a 1/3 centímetros, é necessário que a distância do plano à base do cone original seja em centímetros igual a... Bom, aqui a gente está mexendo com algumas coisas importantes, né? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer um apanhado aqui, ó, dos detalhes para a gente poder trabalhar, tá? Vamos lá, então. Então, falando em cone, tá? Normalmente, tá, o que se cobra nos vestibulares, mesmo no ITA, no IME, né, em todos os lugares aí, são os cones retos, né? De tal modo que quando você desce a projeção ortogonal do vértice, ela cai bem no centro, né? A projeção ortogonal do vértice cai bem no centro da base. E a base é um círculo, né? Tá? Bom, só para a gente lembrar, sei que vocês devem até ter visto as aulas teóricas já, mas ó, a altura, né? E aqui o segmento gerador da lateral, né? O pessoal chama historicamente aí de geratriz da lateral do cone. Tudo bem, né? O que a gente precisa saber? Primeiro que existe uma relação pitagórica, né, aqui entre geratriz, raio da base e altura. A gente precisa saber que a área lateral, pode-se provar que ela é πRG, que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Assim como numa pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, para o cone também é. A área da base, né, acabei de escrever, que é PR². Se precisar da área total, é só somar a área lateral com a área da base. E, por enquanto, é isso, tá? Dá para ter outras coisas aí que a gente pode fazer. Bom, muito bem. O que o problema está trazendo para a gente? Vamos pegar essa figura e vamos copiá-la aqui ao lado da questão, né? Aqui a gente está trabalhando já com sólidos semelhantes, tá? Então, por quê? Bom, ele fala que é passado um plano de corte, né? Paralelo à base, tá? E aí gera um novo cone, que é o seguinte: você passou o plano de corte, quer ver? A gente vai ter o seguinte acontecendo, ó, tá? Então, vê se você consegue imaginar aí essa situação. Vou apagar aqui o H, depois a gente vê, né? Então, aqui a gente tem um plano de corte que foi passado que gerou, né, esse corte, essa secção, né? Secção e corte. Tá bom. Então, vamos lá.
Um cone circular reto de 1 centímetro, de altura 1 centímetro, então vamos marcar 1 centímetro de altura aqui, ó. Tá vendo como fica organizado, puxando assim? 1 centímetro de altura. E geratriz 2 raiz de 3 sobre 3 é interceptado por um plano paralelo à sua base, sendo determinado assim um novo cone, que é esse cone de cima, né? Para que esse novo cone tenha o mesmo volume de um cubo, bom, vamos pensar, né? Se você tem um cubo de aresta A, então seu volume será A ao cubo, né? E ele está falando o seguinte, olha, eu quero que esse cone aqui de cima, né, esse menorzinho, tenha um volume, que eu vou chamar de Vzinho, igual ao volume de um cubo que tem isso aqui, como aresta. Bom, então quer dizer que esse volume tem que ser esse π sobre 243 elevado a 1/3, que é raiz cúbica, né? Tudo isso elevado à terceira, né? Não é a terceira? Então, esse volume, na verdade, tem que dar π sobre 243, né? Tá? Até aí, beleza, né? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com tudo isso. Nós temos como calcular o raio da base do cone grande? Temos, né? Por Pitágoras. Então, eu vou fazer isso. Vai ficar r quadrado mais h quadrado igual a g ao quadrado. Então, r quadrado mais, né? O h é 1, né? Então, ao quadrado é 1. E esse outro ao quadrado, vou indicar aqui, já faço a conta. Então, r ao quadrado mais 1, 4 vezes 3 sobre 9. 12 sobre 9. Não compensa simplificar, tá? Porque depois vai ter que extrair a raiz quadrada. Então, vai ficar r quadrado igual a 12 nonos menos 9 nonos dá 3 nonos. E isso nos dá o r igual a raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, esse cara a gente já tem agora, né? Muito bem. O que nós queremos calcular é a distância, tá? Daqui até aqui, né? Esse é o x da questão, tá? É isso que a gente quer calcular. Mas para isso, o mais fácil é a gente calcular o quê? A altura aqui, ó, tá? Vamos chamar essa altura de... Eu já usei a letra H minúscula, né? Berinjela, pronto. Então vai ficar o seguinte, e aqui esse raio eu vou chamar de, sei lá, chuchu, pronto, né? O que a gente pode fazer aqui? Bom, a razão entre os volumes, tá? Do pequeno e do grande tem que dar a razão de semelhança ao cubo, né? Então, o volume aqui, né, é π sobre 243, né? O volume do grande é 1/3 da área da base, né? Então, π, o r quadrado é 3 nonos. Vou colocar 3 nonos aqui. Vezes a altura, que é 1, né? E esse k é a razão de semelhança, né? Então, vai ser esse bzinho, que é a altura do pequeno, sobre a altura do grandão, que é 1. Pronto, é só fazer essa conta, né? Então, aqui tem um cancelamento. Ficamos com o π cancelado com π. Vai ficar aqui, ó, 9 sobre 243 igual a b ao cubo, né? Certo? Por 3, aliás, por 9 em cima dá 1. Embaixo, ó, por 3 daria 81, por 3 de novo 27, né? Então, pronto. Quer dizer que o b é a raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 27. Bom, se o b é 1/3 e o total é 1 inteiro, o que sobra para essa distância só pode ser quem? 2/3, tá? Então, tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Só lembrar da razão de semelhança, tá? Se você pega duas figuras espaciais semelhantes, a razão entre os volumes é a razão entre os comprimentos elevado ao cubo, né? Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima.
Será que eu abri certo a lista? Outra do ITA? É isso mesmo? Ah, não, mas tem coisa do Enem também. Beleza. Não, então não é lista ITA, não. Tá, é porque o ITA faz questão, né, de calcular as coisas aí, né? A geometria espacial, não deixar de cobrar, né? Tô olhando aqui geral a lista para ver só se tem muita coisa aí. Tá bom. Muito bem. A gente vai dominar a Cone, tá? Vai ficar uma coisa boa, porque as questões cobram bem. Olha só. A superfície lateral de um cone circular reto é um setor circular de 120 graus e área igual a 3π centímetros quadrados. A área total e o volume deste cone medem em centímetros quadrados e cúbicos, respectivamente. Bom, o que acontece? A superfície lateral de um cone é um setor circular, tá? Então, o que acontece? E ele falou de 120 graus, né? Vou fazer um desenho. Eu gosto de fazer assim, né? Vou colocar um assim. Opa, vem cá. Não. Um pouquinho mais assim. Mais um. Digamos que seja mais ou menos isso aqui. Tá? Então, o restante que está para cá não é usado, né? Tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente só vai fazer a conta e depois apaga o excesso da figura, tá? Então, aqui é 120 graus, não é? Aqui, o que acontece, né? Como a gente sabe que para montar o cone tem que ter a base também, e a base tem que encaixar perfeitamente com a lateral, esse comprimento aqui, ó, ele é o comprimento do círculo, tá? Então, esse comprimento aqui, ele é 2πr. E, claro, né, aqui é a geratriz, tá? Que essa parte vai ser enrolada e vai montar a lateral do nosso cone. Muito bem, então vamos fazer uns cálculos aí bonitinhos, né? O que a gente pode escrever aí? Primeiro, né, que a razão entre o comprimento desse setor circular e da volta inteira, que é 2π vezes g, que é o raio da volta inteira, tem que dar 120 de 360, ou seja, 1/3. Né? Então, com isso, a gente já descobre que, por exemplo, a geratriz é igual a 3 raios. Além disso, ele diz o seguinte, né? Que a área da superfície lateral é 3π centímetros quadrados. Então, a gente pode falar que π RG, que a gente já memorizou, é igual a 3π. Né? Então, nós temos que π vezes R. Quem que é o G? É 3R, né? Estou pegando aqui de cima. Isso aqui igual a 3π. Então, simplificou, R quadrado igual a 1, R é 1, tá? Se o R é 1, G é 3. Aí ele está querendo a área total, né? A área total vai ser a área lateral mais a área da base, né? Então, a área total vai ser... A área lateral ele já deu, né? 3π centímetros quadrados. A área da base é π R ao quadrado. Então, isso aqui está dando quanto? 4π. Então, a gente está entre essas três, ó. Certo? E o volume? Bom, o volume que ele pediu é 1/3 da área da base, que é πr quadrado, vezes a altura. A altura a gente não calculou. Então, a gente vai precisar... Deixa eu tirar o excesso agora de informação.
né? Melhorou? E vamos pegar a altura, né? É só lembrar do triângulo retângulo que relaciona os três. Os três quem? Geratriz, raio da base e altura. Esse é 1, esse é 3, não é? É o triplo. Então, o H vai ser a raiz de 8, né? Ó, H quadrado mais 1 ao quadrado tem que dar 3 ao quadrado. 9 menos 1 é 8. O H é raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Né? Então, o volume estava aqui, né? 1/3 da área da base, πr quadrado, vezes a altura, que é 2 raiz de 2, nos dá o seguinte. É 2 raiz de 2 sobre 3 vezes π. Acabou. Centímetros cúbicos. E aqui centímetros o quê? Quadrados, tá? Tá aqui. Beleza? Então a alternativa correta é a alternativa A. Tranquilo? A Paula falou, por ser do ITA, foi aceitável, kkk. De fato, o nome ITA assusta, mas algumas são, né, aceitáveis, né, dá pra gente fazer. Não tão dóceis, mas aceitáveis, é verdade, é verdade. À medida que você vai evoluindo nos estudos, você começa a olhar para essas questões, para algumas questões do ITA, fala, olha, essa aqui dá para encarar, vai dar trabalho, mas dá para encarar. E a gente aprende muito com questão um pouco mais elaborada, né? A questão muito simples, ela deixa a gente num nível muito raso, né? Agora, claro, né, tem coisa muito sofisticada nessas provas do ITA e do IME, né? Mas a gente vai dosando, não vai colocar na lista um negócio muito absurdo, né? Vamos ver essa daqui, ó. Essa aqui parece difícil, mas não é. Se eu não me engano, né? Vamos ver, posso estar enganado. Uma taça em forma de cone circular reto contém um certo volume de um líquido cuja superfície dista H unidades, né, de comprimento do vértice do cone. Adicionando-se um volume idêntico de líquido na taça, a superfície do líquido em relação ao original subirá de quantas unidades, né? Então, o que nós temos aí é o seguinte, a nossa taça aqui, né? Beleza? Aí já fica um negócio bonitinho, né? Vou colocar o líquido até uma certa altura aqui, ó. Vou ilustrar para a gente poder fazer, né, uma coisa decente, né? Pronto, tá aí, né? Então, beleza. A gente está olhando aí para a situação. E a gente vai acrescentar uma certa quantidade, né, do mesmo líquido, mesma quantidade de líquido, e esse negócio vai subir um pouquinho. Tá? Não vai ser muito, não. E aí o negócio é sobre o tanto que sobe, né? Então, vamos ver, ó. Tem um certo líquido, né? Até aqui a gente vai colocar mais um tanto, né? Tá? Então, beleza. Então, o ideal é a gente puxar aqui, ó, esses marcadores de altura, ó, tá vendo? Que vão ajudar bastante, né? Então, ele fala que dista H do vértice, né? Então, a superfície do líquido quando você coloca. Vou tentar fazer um negócio decente aqui, ó. Então, H. Tá? Aí o que acontece? A gente vai ter uma nova altura aqui final, que eu vou chamar de Hzão. Pronto. E aí? Bom, os cones, eles são semelhantes, né? Agora vamos olhar sobre volume, né? Eu não sei quanto é o volume desse, vou falar que é Vzinho. E aí o que acontece? O volume do grandão, né? Como adicionou a mesma quantidade, deu 2V. Então a gente vai fazer o seguinte, a razão entre os volumes é igual à razão de semelhança ao cubo, né? Então a gente pode colocar aqui o Hzão sobre o Hzinho é a razão de semelhança ao cubo igual ao volume do grandão sobre o volume do pequeno. O Google ouvindo nossa aula aqui, né? Querendo palpitar. Beleza até aí? Então pronto, ó. Então vai ficar assim, ó. Simplificou, né?
Hzão sobre Hzinho igual a raiz cúbica de 2, né? Certo? E aí o Hzão é Hzinho vezes a raiz cúbica de 2. O que foi pedido, na verdade, foi essa altura aqui, tá? Vou chamar de D. Então, a superfície do líquido em relação ao original subirá quantas unidades? D igual a Hzão menos Hzinho, né? Então, vai ser H raiz cúbica de 2 menos H. Pode colocar esse H em evidência, né? Se quiser. Essa questão dava para fazer até sem desenho. Se você tem alguma prática já nessas questões, né? Dá para fazer sem o desenho. Ou com rabisco mais rápido, né? Sem ficar desenhando tanto, tá? Beleza? Tranquilo, né? Bom, então vamos lá. Um pluviômetro, que é um aparelho que mede chuva, né? Certo? Um pluviômetro cilíndrico tem um diâmetro de 30 centímetros. A água colhida pelo pluviômetro, depois de um temporal, é colocada em um recipiente também cilíndrico, cuja circunferência da base mede 20 centímetros. Que altura havia alcançado a água no pluviômetro, sabendo que no recipiente alcançou 180 milímetros? Então, a gente tem uma situação que é a seguinte, ó. Você tem um recipiente, né? E tinha lá o pluviômetro, ele era... Deixa eu só arrumar isso aqui pra gente, tá? Para uma certa altura, né, do recipiente, né? Agora, o pluviômetro, né, ele deve ser uma coisa mais achatadona, assim, mais larga, né? Para poder fazer a coleta de dados aí, né? Da melhor maneira possível. Ficou estranho, mas é isso aí, né? Para manter a perspectiva, né? Tô tentando manter aí, vamos ver. Acho que foi, hein? Eu já tô muito desenhista, tem que ser, né? Não precisa tudo isso, não, mas acho que para aula é legal, né? Dá um... Eu vou fingir que veio até aqui o topo, tá? Só pra gente não ter que botar mais uma circunferência, né? Então, tá? Imagine que a gente tenha isso aqui, dessa maneira. Então, o diâmetro é 30, quer dizer que o raio é 15, né? Então, vou colocar aqui que o raio é 15, né? Centímetros, né? Água colhida pelo pluviômetro. Bom, na verdade, a altura a gente não sabe, né? Então, a gente pode falar assim, olha, o volume aqui no pluviômetro, vou chamar de 1, é a área da base, né? Então, πr ao quadrado vezes a altura. No recipiente, né? Que eles... Agora ficou muito grande esse negócio, né? Agora que eu tô vendo que teria que ser uma coisa mais, né? Pé no chão, né? Tá? Mesmo assim, o líquido lá do pluviômetro foi virado aqui, né? Com certeza deve ter um raio menor aqui da base, né? Ó. Ele fala que a circunferência é 20 π. Como essa base é 2πr, né? O perímetro, né? Então, para dar 20 π, quer dizer que o R é 10, né? Tá? Centímetros, claro. A altura, curiosamente, ele deu em milímetros, né? Não sei se você percebeu, 180 milímetros. São 18 centímetros, né? Então, o volume aqui, que eu vou chamar de V2, tá? É a área da base, que é πr quadrado, vezes a altura, que é 18, né? Até que o raio da base aqui, ele é... Pô, aqui é 10, lá é 15, né? Não é uma variação tão absurda, né? Não era para dar figuras tão díspares, né? Ó, que bonito que eu falei agora. Então, vamos lá, vamos igualar as duas. V1 igual a V2, vamos igualar. Então, aqui é π, 15 ao quadrado, né? Vezes x, e o outro é π, vamos por 3 aqui, ó. Por 3 dá 6. Por 3 aqui deu 5. Por 3 aqui deu 2. Por 3 aqui deu 5.
Aqui tem 100 por 25 deu 4, né? Então, esse x é igual a 4 vezes 2, 8, né? Centímetros. Tá? Acabou. Né? Bonitinha. Nada demais, né? Com uma folha de zinco de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura, podemos construir 2 cilindros. Um segundo o comprimento e outro segundo a largura. Em qual dos casos o volume será maior? Interessante, né? Quer dizer, está falando assim, olha, eu pego, né, uma folha de zinco, pode ser de papelão, pode ser do que você quiser, né? E eu posso enrolá-la de um jeito ou de outro. Cada uma gera uma lateral de cilindro, não cilindro inteiro, né? Pronto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e vai, né, enrolar para montar. Então, aqui a gente tem 5 metros e aqui 4 metros, e aqui 4 metros e aqui 5 metros, né? Quer saber o volume, tá bom, em cada caso, né? Vamos fazer aqui lado a lado, ó. Bom, aqui, né, vai ser, a gente vai fazer alguma coisa mais ou menos assim, né? Acho que tá muito fino até. A gente vai enrolar esse negócio e aqui embaixo vai ser 2πr, né? Certo? Ou seja, nesse caso, o nosso R vai ser 5 sobre 2π, né? Certo? Aqui não, aqui o R, ó, já que aqui é 4, né? Isso aqui vai ser o nosso 2πr, vou chamar de R2, aqui R1, vai. O R2 vai ser, né, 4 sobre 2π. Dá até para simplificar, mas não vou me preocupar com isso. Isso aqui é a altura, né? Então, o volume aqui é área da base, né? É π raio ao quadrado vezes a altura. E aqui o volume, mesma coisa, né? Π r ao quadrado vezes a altura. Então aqui vai ficar V1 igual, né? É π 25, embaixo 4, π quadrado, 4. Cancelou, cancelou. Então isso aqui deu 25 sobre π metros cúbicos, tá? E aqui, π, né? Bom, aqui eu acho que até cabe, né, a gente dar uma simplificada antes, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Né? Embaixo, π quadrado, que cancela um dos π's aqui. E aí a gente percebe que, nesse caso, o volume deu um pouco menor, né? Tá? Então, o volume maior é aquele segundo a largura. Aí tem um problema, né? Ah, bom, ele fala aqui que é comprimento para ele, que é largura, né? Agora, o que é segundo comprimento? O comprimento vira altura ou vira diâmetro, né? Então é uma questão muito ruim essa daí. Aliás, eu já falei para o pessoal dar uma consertada nessa questão, mas nunca ninguém consertou. Acho que todo ano ela aparece e todo ano dá problema. Ó, com uma folha de zinco de 5 metros de comprimento e 4 de largura, podemos construir 2 cilindros, um segundo o comprimento e outro segundo a largura. O que é segundo o comprimento e segundo a largura? Você está enrolando em que sentido? Né? Não vou nem responder, tá? Não tem nem como. O máximo que a gente pode fazer é achar que está nessa ordem, tá? Mas é para assinalar. Mas é uma questão extremamente mal escrita, tá? Todo ano eu tenho que fazer essa crítica. Enfim, eu já tinha dado sugestão para consertar. Enfim. Mas tudo bem, a gente calculou, é interessante o cálculo, mas, né?